A família de Tyler Robinson pode ter se chocado ao ver que a pessoa suspeita de matar Charlie Kirk era seu próprio filho. Segundo mensagens que a polícia diz que o jovem de 22 anos enviou a um amigo online, ele não escondia ser um suposto assassino político. O que ele contou ao amigo e como isso se relaciona com as provas da polícia contra o homem que pode ser condenado à morte se for considerado culpado. Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Tyler Robinson parece ter deixado muitas provas após supostamente matar Charlie Kirk na Universidade do Vale de Utah. Você tem as evidências físicas, o rifle de ferrolho de alta potência, achado em área arborizada fora do campus, e cápsulas de bala gravadas com letras antifascistas e referências à internet e videogames. Mas então, você tem o que Robinson supostamente enviou para seu colega de quarto em mensagens no Discord, que parece mostrar que Tyler Robinson não estava se escondendo, que ele supostamente havia cometido esse crime. Antes de chegar nessa parte das mensagens do Discord, vamos falar sobre o que realmente abriu esse caso. Talvez tenha sido por causa dessa foto. O suposto atirador usava camisa com bandeira dos Estados Unidos da América, óculos escuros, boné com logo de triângulo e tênis Converse de solado branco. Agora, nesse momento, quando essa foto foi divulgada pela primeira vez, ele era apenas uma pessoa de interesse. Nós não sabíamos quem era. Veja essa foto de Tyler Robinson, típico universitário no dormitório, sorrindo de boné semelhante. Mas repare também nos pés dele. Tênis Converse de solado branco. Imagine ser da família dele, ver a foto da pessoa de interesse e perceber que seu filho é o suposto assassino. De acordo com a polícia, o pai de Tyler confrontou o filho sobre essa possibilidade e perguntou se ele era responsável pelo assassinato de Charlie Kirk. Tyler teria confessado. O pai dele chamou um pastor de jovens e levaram Tyler à delegacia, onde esse jovem de 22 anos pode nunca mais ver a luz do dia como homem livre. Se for considerado culpado, ele poderá receber pena de morte, segundo o governador de Utah, Spencer Cox. Segundo documentos da polícia, a família de Robinson afirmou que ele se envolveu mais com política nos últimos anos. Mas precisamos saber mais sobre isso, porque não está claro o que eles quiseram dizer com mais envolvido com política. Como exatamente ele se envolveu mais com política? Como uma pessoa passa de não se interessar por política a, supostamente, estar em um telhado com um rifle atirando em alguém de opinião contrária. Familiares relataram que, recentemente, Robinson mencionou em um jantar que Charlie Kirk estará na 10 de setembro para sua turnê de palestras. Ele também disse que não gostava das ideias de Charlie Kirk. Agora, não sabemos especificamente o que ele disse sobre isso e se havia algo particularmente ameaçador relacionado aos seus pensamentos sobre Charlie Kirk. Nas fotos, Tyler Robinson parece que tinha experiência em manusear armas, pelo menos até certo ponto. Ele também parecia jogar muitos videogames. Uma inscrição em um cartucho não disparado encontrado tinha relação com um jogo de tiro em terceira pessoa. Ele também usava o Discord, plataforma de mensagens comum entre gamers. Aqui vemos as mensagens que Robinson teria enviado para quem a polícia chamou de colega de quarto. Não está claro se era o colega de quarto dele na faculdade ou se ele estava morando em outro lugar. Soube-se que Robinson passou um semestre na Universidade Estadual de Utah. Agora, a polícia entrou em contato com esse colega de quarto e o colega mostrou para eles mensagens que Tyler supostamente enviou para ele. O depoimento afirma que Tyler disse que precisava, abre aspas, recuperar um rifle do drop point, deixando o rifle em um arbusto. Mensagens relacionadas a observar visualmente a área onde o rifle foi deixado e uma mensagem referindo-se a ter deixado o rifle enrolado em uma toalha. As mensagens citam gravar balas, mencionam uma mira telescópica e dizem que o rifle era único. Mensagens desse contato de Tyler também citaram que ele trocou de roupa, fecha aspas. Esses detalhes coincidem com as evidências encontradas pela polícia, como a arma na área arborizada perto do campus onde viram a pessoa de interesse fugindo. Não está claro o que Robinson disse aos investigadores após sua prisão. Agora quem se junta a nós é o detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, Tom Smith. É um prazer tê-lo aqui no Law and Crime.
Vamos falar um pouco sobre esse suspeito agora que estamos aprendendo mais sobre ele. Inicialmente, quais são suas impressões sobre Tyler Robinson, de 22 anos? Sim, Chris, era basicamente o que esperávamos. Sabe, ele é um garoto jovem que foi influenciado e acabou envolvido nessa discórdia das redes sociais de lutar contra a liberdade de expressão e não gostar do que está ouvindo. Então, o mecanismo padrão deles, o botão padrão, é a violência. E isso é só mais um exemplo disso, né? De não ter a capacidade de simplesmente conversar, de ouvir a opinião de outra pessoa e levar isso a sério, levando a um nível extremo de violência que tirou a vida de Charlie Kirk. E é só, de novo, é difícil dizer para você que era o que a gente esperava, mas estou sendo sincero. Acho que depois que ele foi preso e vimos seu histórico, ninguém ficou surpreso. Essa é a parte triste de tudo. É porque a gente já falou sobre, sabe, tiroteios em escolas. E de certa forma, isso é um tiroteio em escola porque aconteceu em um campus universitário. Foi também um assassinato político. E eu sei que na sua carreira você investigou ameaças contra escolas. Parece que esse perfil existe. Ele tinha 22 anos e usava o Discord, que é comum nesses casos. As inscrições nas balas, sabe? Eu tive que pesquisar o que tudo isso significava. Sei que uma delas era uma música sobre a Segunda Guerra Mundial, mas também há memes em cantos obscuros da internet, o que se encaixa nesse perfil que vemos de várias formas. Agora, acho que a questão passa a ser: ok, ele se tornou, a polícia diz que ele se tornou mais político nos últimos anos. Sabe, há muita diferença entre se envolver com qualquer política e ser um atirador no telhado, eliminando alguém como ele fez. Como você descobre exatamente como chegou a esse ponto? É difícil, mas você sabe descobrir. As pessoas ao redor dele observam detalhes que ele pode ter deixado passar no último mês. Sabe, há um momento de ter uma conversa em volta da mesa da cozinha sobre algo com o qual talvez você não concorde ou discorde no mundo político. E então existe uma retórica de perigo, de violência que pode surgir. Essas são as coisas que as pessoas devem notar. Eu sempre digo isso. A violência cessa quando alguém percebe ou chama a atenção de outros para o ocorrido. Sabe, quanto mais continuamos com isso e a história vai aparecendo mais, eu garanto para você, você vai ver mais pequenas pistas que foram deixadas de fora de que esse cara estava no caminho para fazer algo violento. É interessante porque ele parece que deixou o rifle para trás. E aí você pensaria, em algumas dessas histórias, que você fica tipo: ok, eu fiz isso, aqui está a pista, venham me encontrar. Parece até provocação à polícia, quando alguém abandona algo assim. Ele se esconde, tenta viver normalmente, até que as fotos vazam e foge de volta para São Jorge, em Utah. Como você vê o fato de que ele deixou evidências, mas ainda tentou se proteger durante as 33 horas em que esteve foragido? Bem, eu acho que as evidências deixadas para trás são resultado de inexperiência. Sabe, ele não é um criminoso. Ele não é um criminoso profissional. Quero dizer que você se envolve quando ele está, sim, um ato horrível. Ele fez isso e ele começa a fugir. Eles podem até ter um plano para sair de uma área, mas aí tudo se mistura com emoção, medo e tudo mais. E isso os domina. Estou pensando que o fato de ele ter levado a arma embora daquela cena e não tê-la largado no telhado foi um instinto. E então, quando ele entrou na floresta e quase foi em direção à comunidade pela qual teve que passar correndo, percebeu que ainda estava com a arma e a largou. Acredito que foi isso que ocorreu. Ele simplesmente ficou envolvido no plano de sair dali e, instintivamente, carregou essa arma com ele e depois a largou porque pensou: meu Deus, eu não posso correr para casa com isso. Não consigo tirar isso daqui como trouxe na perna da calça. Acho que foi só um momento de percepção, tipo, deixa eu me livrar disso, e largou. E então sair daquela área, sabe, era fundamental para ele. E então, uma vez que ele fez isso, você passa por níveis de realidade do que acabou de fazer, sabe? Isso vai trazer uma variedade de emoções. Ele tinha 4 horas de viagem para casa para refletir sobre isso. É, e você pensa nessa viagem e no fato de que ele conseguiu chegar lá.
E eu acho que, de certa forma, porque às vezes, quero dizer, como membro da mídia, eu sempre gosto quando eles divulgam fotos. Isso nos oferece conteúdo para divulgar e pode ajudar em uma investigação. Mas eu sei que, do seu lado, quando você estava na polícia, isso é algo que você precisa decidir se quer ou não divulgar aquela foto e o que isso pode significar para uma investigação. Mas nesse caso, parece que realmente funcionou, porque um membro da família viu aquilo e disse: "Esse é o Tyler Robinson." Certo, e eu disse isso nos últimos dias. Você sabe, as autoridades vão conduzir a investigação do jeito que quiserem e tentar pegá-los de qualquer maneira que puderem. Mas chega um momento em que até as autoridades e os detetives mais experientes do mundo encontram obstáculos que não conseguem superar. Então você precisa da ajuda do público, porque eu já disse isso 1 milhão de vezes, Chris. A polícia não pode estar em todos os lugares, mas o público pode. E ao divulgar aquela imagem, alguém iria reconhecê-lo. Sabe, um amigo ou familiar que foi o caso aqui, mas alguém vai reconhecê-lo. A polícia não pode estar em todo lugar, mas com a mídia atual, alguém o reconheceria. E eu acho que a polícia e o FBI agiram perfeitamente ao esperar até poderem agir por conta própria e depois divulgar as imagens que tinham, o que resolveu o caso. E eu acho também, quer dizer, deve ter sido muito difícil, com certeza, para o pai dele. E isso quer dizer, sabe, provavelmente não existem palavras para ter que entregar o próprio filho e chegar à conclusão de que seu filho é a pessoa que fez isso. Ele vai passar pelo processo legal e veremos como tudo se desenrola. Mas, ao mesmo tempo, para as pessoas, se elas tivessem olhado para aquela foto e dissessem que com certeza era Tyler Robinson e não tivessem se apresentado, isso poderia fazer com que elas fossem presas se fossem descobertas depois? Quero dizer, como isso normalmente é tratado quando você está tentando descobrir quem poderia saber disso? Parece que, nesse caso, tudo ocorreu bem e todos foram honestos, inclusive familiares dele. Se alguém simplesmente o reconhecer, nunca vamos saber disso. Sabe, pode haver 10 pessoas agora mesmo que o reconheceram, mas tem medo de entregar um amigo ou se envolver com tudo isso. E você vê isso todo dia, que as pessoas simplesmente não querem dar esse passo e se envolver. Mas, sabe, se você está escondendo ele, se você o leva para sua casa, se você ajuda ele a fugir ou a se esconder, isso é uma acusação totalmente diferente, é um mundo totalmente diferente no qual eles estariam envolvidos. E é aí que você se mete em problemas. Mas só de ver, provavelmente não vamos saber. Mas como você acabou de dizer, Chris, pensar no pai dele assistindo ao noticiário e recebendo uma atualização sobre o que aconteceu. E ouvindo as notícias, temos algumas imagens que vamos divulgar ao público e vendo que é o seu filho. Nem sei descrever como isso foi para ele. Cara, imagina como foi a viagem de carro. Eu sei que ele ligou para um pastor de jovens e eles o levaram até a delegacia, porque se tudo isso for verdade, ele provavelmente nunca mais vai ver a luz do dia, como um homem livre, com apenas 22 anos. Mas, ao que tudo indica, ele tirou a vida de Charlie Kirk, supostamente, que tinha 31 anos. Quando você olha para como isso aconteceu, e eu mesmo não sou dono de arma, Tom, mas eu sei que foi um tiro de 150 a 200 jardas. Há fotos de Tyler Robinson que sugerem familiaridade com armas de fogo. Considerando o rifle de ferrolho de alta potência com mira, quanta preparação ou prática seria necessária para realizar o disparo que ele fez? Com o tipo de mira que ele usou, não muita, Chris. Sabe, você poderia ir algumas vezes e praticar com ela. Se você caça 1, 2, 3 vezes por ano, sabe, você pode se familiarizar com essa arma. Ele estava deitado ou em posição propensa. Ninguém ao redor dele estava deitado com aquela mira telescópica de alta potência. Na verdade, é até decepcionante dizer, mas não é um tiro tão difícil se você está familiarizado com essa arma, o que ele estava. Isso facilitou ainda mais o tiro para ele. E você vê onde Charlie Kirk estava. Sei bem dessa história, agora que o suspeito foi detido. A questão é, como isso acontece? Isso é claramente um evento político e perigoso. Se você é Charlie Kirk, ou qualquer outra pessoa política, tipo, você se tornou um alvo de maneiras que talvez não fosse há alguns anos. E ele realmente estava. Parece que estava naquele anfiteatro ao ar livre no campus. Uma posição bem vulnerável. E eu sei
que vão surgir muitas perguntas sobre a segurança, mas quão difícil é nesses locais, ao ar livre, especialmente como esse, onde parece que ele está em um terreno mais baixo, realmente conseguir proteger essa área. É difícil nesses campi universitários, veja o que eles enfrentaram. Havia 3.000 pessoas lá. Charlie Kirk tem sua própria equipe de segurança que está preocupada com ele. Se você reparou no vídeo, eles estão cercando Charlie Kirk para garantir que ninguém avance contra ele ou, sabe, que nada perigoso seja jogado nele. Eles tinham 6 policiais do campus de plantão. Você não conseguirá cobrir 3.000 pessoas e esse é o desafio desses lugares. Sabe, ele não é o presidente dos Estados Unidos, onde você tem todo um contingente do serviço secreto, tanto em terra quanto no ar, cobrindo esse evento. Você está falando de uma quantidade mínima de pessoas que precisam cobrir uma área grande. E provavelmente, por causa disso, Chris, esses locais vão repensar a forma como os policiais são distribuídos, quem está fazendo a segurança, a quantidade de pessoas que eles permitem no evento. Acho que algo que você vai notar e pensaria que teria ocorrido após Butler é o aumento do uso de drones em locais ao ar livre. Até que isso ocorra e cubram todos os aspectos dessas áreas, você não estará seguro. E a parte mais importante é o ponto alto, sabe, de onde essas pessoas, esses atiradores estiveram nas 2 últimas vezes. Então, e o uso de drones vai ter que ser intensificado, financiado e incluído no orçamento, seja lá o que for preciso fazer. Mas isso é algo que precisa mudar. Porque mesmo, quero dizer, sabe, eu tenho um olhar não treinado. Você viu vídeos de pessoas dizendo, ei, aquilo é alguém no telhado antes de tudo acontecer? E ainda assim é difícil de ver porque ele está vestido de preto e o telhado é preto. E simplesmente parece que, sem um drone, seria difícil identificar alguém no telhado desse jeito. Também parece, quero dizer, especialmente quando você pensa em gravar todas essas frases diferentes em munições, que houve muito planejamento envolvido nisso. Quando se trata da investigação que vai continuar agora, o que vocês estão analisando, agora que ele está sob custódia, tentando descobrir. E eu sei que disseram que acreditam que ele agiu sozinho, mas o que vocês estão procurando neste momento, enquanto constroem o caso? O caso já começou a ser construído, e esse é um ótimo ponto que você levantou. Você sabe, no momento em que as autoridades chegam à cena do crime, a parte de acusação e a coleta de evidências que podem levar a um possível caso no escritório do promotor já começam. Você precisa começar a construir o caso, mesmo sem o indivíduo, preservando evidências e entrevistas e fazendo tudo corretamente. Então, em um caso como esse, quando você os pega, tudo ainda está em ordem. Então, o planejamento para a captura dele começou imediatamente com a preservação das evidências. Mas daqui para frente você vai fazer uma investigação completa e profunda em tudo o que esse garoto possui. Você vai emitir mandados de busca em carros, quartos, casas, qualquer coisa em que ele possa ter estado envolvido ou tocado. As redes sociais dele, os dispositivos eletrônicos dele vão ser totalmente vasculhados. E qualquer coisa que leve a outra pessoa, conversas, planejamentos ou algo do tipo, vai ser descoberta. E é por isso que eles fazem isso. Eles vão vasculhar absolutamente tudo, sabe? De 0 a 100, em tudo o que ele possui. Quando se trata das redes sociais dele, sei que isso muitas vezes ajuda a entender o motivo. E se ele tinha dito algo sobre... Eu sei que ele sabia que Charlie Kirk estaria na Utah Valley University. Mas, quanto a ele ter dito que faria o que supostamente fez à primeira vista, quando dizem que estão apenas vasculhando as redes sociais, é fácil falar isso. Como isso realmente funciona? Porque eu sinto que, se você está voltando anos atrás, quando ele começou a se envolver politicamente, e se ele era ativo em todas essas plataformas, parece que é um trabalho muito tedioso descobrir tudo o que ele disse online durante vários anos. Sim, é muita coisa, não se engane. Mas o que eles fazem é ir de um para outro, conferir uma postagem de algo que ele, você sabe, né, pode ter postado sobre Charlie ou sobre qualquer ação com a qual ele não concordava, e então ver quem comentou nisso. Irmão, estou com você. Por que a gente não se encontra? Sabe, você vai passar pelas mensagens que as pessoas responderam a algumas das coisas que ele disse.
Você vai ver outros grupos, talvez, que ele estava entrando em contato, ou era amigo, ou seguia, ou algo assim, e vai investigar para ter certeza de que não havia nenhuma conspiração aqui com outros grupos ou outras pessoas. Então é muito cansativo passar, sabe, pelas redes sociais deles. Fizemos isso várias vezes no trabalho. E é aí que você tem os melhores analistas do mundo analisando isso, que conhecem esse mundo, conhecem algoritmos, sabem como as coisas funcionam e conseguem identificar o que está em alta, o que é popular e no que ele está focando. Sabe, ainda há muito a ser feito com isso. Mesmo que você o tenha pego, a investigação ainda vai continuar. Quando uma arma é analisada no laboratório criminal do FBI, o que eles procuram especificamente? Ainda não está claro como ele conseguiu a arma. Sim, eles vão analisar, sabe? A primeira coisa que vão procurar são quaisquer impressões digitais que estejam nela. Você vai procurar, então, por qualquer DNA que possa estar nela, qualquer marca em comum que possa levar à identificação dela, ou qualquer transferência ou venda desse item. Eles vão analisar isso, e foi o que fizeram. Eles tinham uma linha direta de Utah até o laboratório criminal em Quantico, com aviões, helicóptero, o que precisassem para transferir as coisas de um lado para o outro o mais rápido possível. Quero dizer, sair do nada para 36 horas depois tê-lo sob custódia é uma grande conquista para o FBI e para as autoridades locais. Todos precisaram trabalhar juntos e juntar as peças para pegá-lo. Certo, essa é minha última pergunta. Por que Bryan Kohberger demorou semanas para ser preso, enquanto Luigi Mangione levou apenas dias? Isso durou menos de 2 dias. E não parecia que eles tinham muitas pistas, pelo menos publicamente no começo, e conseguiram encontrar esse cara. Quero dizer, para nós que provavelmente damos as coisas como certas, quão grande é essa conquista de fazer isso tão rápido quanto eles fizeram? Ah, é incrível. Como disse antes em um programa, não é como na televisão, não se resolve em 1 hora. Não se resolve em meia hora. Conseguir alguém assim, começando absolutamente do zero, em 36 horas é incrível. Acho que, como já disse, eles fizeram certo. Você chegou até um ponto e então entregou para o público, incentivando o público a ajudar eles e ajudar as autoridades a pegar o cara que acabou de cometer aquilo que todos... Bem, nem todos. Tem alguns lunáticos por aí que acham que isso foi algo bom, mas a maioria das pessoas neste país, sabe, achou um ato hediondo e quis ajudar, quis colocar essa pessoa sob custódia e conseguiram. Acho que a liderança de Kash Patel e do FBI permitiu que eles simplesmente dissessem: ninguém vai para casa, ninguém sai até pegarmos esse cara. Esse tipo de liderança, quando você está fora por até 2 dias sem dormir ou comer, mas com apoio dos supervisores, torna 36 horas possíveis. Sim, quero dizer, foi uma semana incrivelmente impressionante, sabe? E muito triste, sabe? Você pensa, por exemplo, em Charlie Kirk. Mesmo que você discordasse dele, você poderia ter ido a um microfone e debatido com ele. Era isso que ele fazia publicamente. Agora você se pergunta, com essas preocupações de segurança, quantos mais seriam transparentes para esse debate? Sabe, de novo, você poderia dizer o que quisesse para Charlie Kirk, mas, sabe, como isso muda a aparência desses eventos daqui para frente? Ao seu ponto, sobre o público também, eu sei que eles disseram ontem à noite que o volume só nas primeiras horas foi algo que eles não viam desde o atentado à Maratona de Boston, quando se trata do volume de mensagens chegando. Vamos acompanhar o caso. Tom Smith, detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, é sempre bom tê-lo no Law and Crime. Obrigado pela presença. Prazer, Chris. Obrigado por receber. Isso é tudo do On the Case, do Law and Crime. Inscreva-se no nosso YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.